Salve Maria! A nossa saudação carinhosa a você que nos acompanha nesse programa de hoje. A Academia Marial de Aparecida tem o prazer, a alegria de convidar você a nos acompanhar, a participar conosco deste programa de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a você. Eu sou o Padre Rosivaldo Mota e vamos hoje apresentar mais um episódio da Jornada da Esperança. Isso para que você possa aprofundar, conhecer mais sobre Nossa Senhora, a devoção mariana e que você possa também se aprofundar sobre a liturgia da igreja, que o programa vai encaixar tudo isso. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou logo fazendo um convite para você. Siga nossas redes sociais. Lá você vai encontrar muitos conteúdos que nós estamos preparando, jogando sempre, para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre a nossa querida mãe. Basta que você entre no Instagram e no Facebook. Olha o endereço, @Academia Marial. Tá certo? Tá aí na tela que você está visualizando agora. Curta, comente os nossos programas e não deixe de se inscrever no nosso canal. Neste episódio de hoje, nós vamos contar com a presença de um homem muito conhecido nosso, um homem que está sempre nas mídias, na TV Aparecida, no Portal A12, é nosso querido missionário redentorista, nosso confrade, Padre Ulisses. Boa tarde, Padre Ulisses. Boa tarde, Rosivaldo. Boa tarde a todos que estão aí ligados conosco. A gente vai partilhar aquilo em que a gente acredita, partilhar principalmente essa devoção cheia de amor a Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora Aparecida. E para bem vivenciarmos o nosso tema de hoje, nós vamos começar pedindo a presença de Jesus, de Nossa Senhora, nesta oração inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar Nossa Senhora, saudando a nossa Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Padre Ulisses, a Igreja vivencia a Quaresma, um tempo muito especial na história da Igreja, na nossa caminhada de salvação. Eu tenho aqui três grandes temas para que o Senhor possa desenvolver e nos ajudar a refletir no dia de hoje. A oração, a reconciliação e a paz. É Quaresma, Padre? Então, inicialmente eu lhe pergunto, o que significa a oração, Padre Ulisses? Oração. Nem preciso dizer o que significa, porque a gente está constantemente, o ano todo em oração, não é apenas o tempo da Quaresma, né? Eu acho que é muito importante perceber, a oração, ela vem aqui da boca, os ores, daí saiu oração, que significa exatamente falar, né? E esse falar, ele, antes de mais nada, já colocando o sentido específico da oração, é um falar com Deus, escutar o que Deus nos fala, né? E é importante que essa oração, então, ela não é leitura de um texto, ela não é uma coisa decorada que eu recito, mas ela parte lá do fundo das minhas ideias, dos meus sentimentos, e eu expresso isso diante de Deus. Então, a oração, ela é dialogal, né? Em que eu ouço, eu falo, eu expresso, mas expresso aquilo que é a minha vida agora, nesse instante, e que talvez não coincide com outros textos que a gente lê, sabe de cor, nem sempre é a mesma coisa. De imediato eu diria assim, oração não é um texto mágico. Ah, se eu recitar uma Ave Maria, ou 10 Ave Marias, ou 1000 Ave Maria, tchum, acontece. Não existe esse sazã na oração. Ela depende muito de uma conexão. Eu diria assim, uma conexão de coração a coração, né? Um bate-papo de quem é amigo, de quem confia,
E a partir daí, então, é que a gente pode dizer uma oração pessoal, muito íntima, como Jesus tantas vezes fazia, como também a oração pode ser assim, no meio de um grupo, 2, 3, milhares de pessoas, pode haver oração, mas primeiro essa conexão, assim, necessária, absoluta com Deus. Creio que isso é muito importante entender, entende? Esse sentido da oração. Isso brota lá do espírito humano, brota lá de dentro de nós. A conexão, minha gente, é sempre pessoal. Pode estar uma basílica repleta, milhares de pessoas. Essa conexão é você que tem que fazer. Assim como você tem aí o seu celular. Eu, Deus, mas nesse momento coincide a minha conexão com a conexão de muitas outras pessoas e nós oramos, conversando com Deus. E Deus é capaz de escutar todas as vozes, tudo aquilo que brota aí de dentro do nosso coração. E quando a gente está em comunidade, a gente diz assim, um amém, né? Quer dizer, eu estou de acordo com o que você está pensando, está falando a Deus, né? Eu abraço aquilo que você está louvando, bendizendo, suplicando a Deus. Então, a oração tem uma coisa assim muito bonita, muito interessante, né? Em que, se eu quero fazer uma conexão com Deus, é claro que eu tenho que também de desconectar, né, de outras coisas que não me permitem estar dialogando com Deus e ao mesmo tempo prestando atenção em outras imagens, em outras pessoas. Há uma conexão entre mim e Deus, né? Eu sublinho demais isso, até porque, sei lá, eu acho que a gente às vezes se perde em textos feitos, pré-fabricados, né, que dizem que é importante, são, digamos assim, aprovados oficialmente. Eu acho que Deus não liga para nada disso. Deus liga para a sua vida, não é mesmo? E na medida que a sua vida sente sede de Deus, né? Então, a oração é profundamente vivencial. A minha vida com a vida de Jesus, a minha vida com a vida da Trindade Santa, né? É por aí que vai a nossa oração, é por aí que vai aquela intercessão que a gente faz por alguém, é sempre numa intimidade profunda de amizade e de muito amor. Muito bem, Padre Ulisses, o que Jesus nos ensina sobre a oração? Jesus, meu Deus do céu, né? Quando a gente abre o Evangelho, ele cercado por aquela multidão, ele atendia a todos, né? Mas de repente, quando a multidão se desfazia, ele ficava ali com seus discípulos, seus apóstolos, e a partir daí, Jesus sempre dizia, com licença, né? Disse que ele subia ao monte para conversar com o Pai. Eu acho que Jesus falava, Pai, é isso mesmo que o Senhor espera que eu faça? Vai por aí esse projeto do reino de Deus que eu estou anunciando a todos. Ou seja, ele vivia numa conexão constante com o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai, né? Ele veio principalmente para bendizer ao Pai. Bendizer, louvar, pelas crianças que ele encontrava, por aqueles enfermos que ele curava, ele bendizia ao Pai. Na cruz, a gente vai ver Jesus suplicando ao Pai. Pai, não é mesmo? Será que o Senhor me abandonou? E nessa oração de Jesus, ele coloca toda a sua humanidade, tudo aquilo que era o da dor, o sofrimento que ele sentia por dentro. E uma dor que somente o Pai podia consolar, e só no Pai ele podia colocar a sua esperança. Porque tudo que ele havia feito para a humanidade, para as pessoas, nesse instante ele ficou absolutamente sozinho. Então, essa capacidade, repito e insisto, de conexão. Sem conexão não há oração. E eu acho que é muito bonito que Jesus, muitas vezes, ele condenava a oração dos fariseus, né? Ele achava aquilo uma, perdão da palavra, palhaçada, né? Ele não aceitava também aqueles ritos litúrgicos lá do templo de Jerusalém, constantemente sacrificando cordeiro, sacrificando animais. Ele achava tudo aquilo absolutamente indispensável. Não é isso que agrada ao Pai. Então, diziam os apóstolos, como é que a gente vai rezar? Ensina a gente. Eu acho interessante, Rosivaldo, que os apóstolos sabiam de cor e salteado muitas orações. Os apóstolos, eu acho que tinham 150 salmos, já desde criança eles sabiam rezar e cantar aqueles salmos. Mas eles notaram que Jesus orava de forma diferente. Ensine a gente a rezar do seu jeito. E Jesus nos deu o quê? O Pai Nosso, que a gente repete quase sem perceber, distraidamente, né? Não, Pai Nosso não é uma fórmula dada por Jesus. O Pai Nosso são atitudes do ser humano diante do Pai.
São as atitudes que realmente nos levam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, eu reconheço a transcendência de Deus, eu reconheço que Deus é muito maior do que eu, né? E Ele traz a santidade dentro dele, né? E o que é que eu quero, Pai, que aconteça? Olha, venha reinar sobre essa face da terra, venha a nós o vosso reino. É tão importante esse desejo profundo, esse anseio que eu tenho de que Deus possa reinar no coração de cada ser humano, possa reinar em todo mundo, né? E é interessante também que o que é que Deus mais deseja da gente, e Jesus coloca a atitude, é fazer a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade, o vosso desejo de realizar um projeto de salvação, né? Assim na terra como no céu. São coisas que são essenciais, fazem parte daquilo que até na oração pessoal a gente deveria estar sempre repetindo. O pão nosso de cada dia, ou seja, meu Deus, não me deixe faltar o necessário para sobreviver bem, né? E aí vem o grande pedido, que é perdoar, o perdão. Perdoai as nossas ofensas, como nós nos comprometemos a perdoar a todo mundo que nos tem ofendido. Então, por isso que eu digo que são atitudes mais do que fórmulas, né? E a gente pede ao Pai, não deixe eu cair em tentação, porque eu sou solicitado por todos os lados a fazer o mal, a ser desonesto, a ser corrupto, entende? A ser viciado. Não me deixe cair em tentação, mas me livre de todo o mal, livre desse caminho da maldade que toma conta do nosso mundo, né? Me livre disso tudo. Por isso que eu digo, Nosso Senhor não nos deu uma fórmula. O Pai Nosso deveria ser sempre uma atitude que eu tenho diante desse Pai, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pegar com Jesus o jeito de rezar dele. Jesus nunca colocou paramentos para celebrar no templo, para dar um show de liturgia, nada disso, né? Ele simplesmente nos faz assim rezar, e rezar hoje em dia como Jesus rezava. É interessante, Padre Ulisses, que ele não apenas pediu que nós rezássemos, mas ele rezou. Ele teve uma prática de oração. Fundamentado nessa palavra, a prática de oração nos nossos dias hoje, seja nós religiosos, o povo, como está essa prática nos dias de hoje? Eu respeito demais quando vejo aquelas mulheres idosas, não é? Conversando com todo carinho com Deus, com o santo da sua devoção. Em nossos dias, nós ainda estamos demasiadamente habituados a recitar fórmulas feitas. Tanto na piedade popular, né? Aquela oração forte, como na liturgia também, que aí temos lecionários, um missal desse tamanho, né? Para a gente ir lendo aquilo. E às vezes a gente não fez a conexão com Deus, né? Então eu tenho a impressão que sem essa conexão de quem celebra, de quem preside, de quem está participando, a gente está perdendo tempo, né? Não ligamos o nosso coração com o coração de Jesus, com o coração de Deus, né? E é importante que sempre que eu entro numa celebração em que há toda uma comunidade, mas pessoalmente sou eu que ligo o meu botãozinho, sou eu que faço a minha conexão com Deus, para que não seja um automático. Começamos, liturgia da palavra, liturgia eucarística e pronto, acabou. Ou então a nossa devoção, reza um mistério, reza 2 mistérios, acabamos os 5 mistérios. Eu falei, eu me conectei com Deus? Né? Às vezes a pessoa está até pensando assim, não, deixa eu ver se eu consigo uma graça a mais, né? E a outra coisa que eu acho muito importante, Padre Rosivaldo, é que a gente em comunidade esteja de acordo com aquilo, por exemplo, que o bispo está rezando, o sacerdote está rezando, aquele que é o coordenador da comunidade está rezando, ou qualquer outra pessoa, a gente tem que falar, eu me afino, eu acerto, porque senão serão cordas desafinadas, né? E é tão importante, quando eu digo amém, eu estou dizendo, eu estou de acordo. Eu preciso disso também, eu quero louvar, eu quero bendizer também. Por outro lado, nunca esqueça, e eu digo isso porque na confissão aparece muita gente, padre, eu estava rezando e fiquei distraída, me distraí, né? Eu falei, é sinal de que você não estava rezando o que deveria rezar. O que significa isso? Significa que não é, gente, por amor de Deus, né? Padre, eu rezei 3 rosários, eu rezei isso, eu assisti tantas missas. Meu Deus do céu, né? Eu tenho que estar ligado à minha vida, eu tenho que estar ligado com aquilo que acontece ao redor de mim, na minha família. Então, se eu estou rezando uma Ave Maria, de repente me vem a lembrança de alguém, do meu filho, da minha filha, para essa Ave Maria e converse com Deus. Olha, meu Deus, estou preocupado.
preocupado com minha filha, com meu netinho, preocupado com essa situação do nosso país, do mundo, né? Faça da oração sempre uma forma de dialogar com Deus. Quer dizer, falar e escutar. E ao mesmo tempo, faça que aquilo que você, digamos assim, usa como fórmula feita, ela seja apenas para dar a partida ou para você encerrar. Mas na hora que você dá a partida e você começa a conversar com o Pai, conversar com Jesus, com Nossa Senhora, deixa a fórmula de lado e converse espontaneamente, manifestando a sua falha ou o seu sucesso, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que você está precisando de mais, né? Aquele pão nosso de cada dia está me faltando. É isso, gente. Oração é diálogo, é bate-papo, é conversa. Não esqueça disso. Nós temos uma grande referência orante, é o nosso fundador. Nós somos redentoristas e Santo Afonso nos diz muito sobre a oração. Fale um pouco sobre isso, padre. A primeira coisa que eu noto em Santo Afonso, ele lidava com Deus com uma profunda afetividade. Né? Antigamente eu achava, mas isso aí é muito melífluo, é muito adocicado, né? Porque meu Santíssimo, meu Dulcíssimo Jesus, né? Minha Dulcíssima Nossa Senhora, ou seja, brotava do coração dele uma afetividade muito grande. Né? A gente não vê Santo Afonso dizendo para você assim, recita essa fórmula, bumba, acontece. Não, é essa afetividade que eu acho muito bonita. E aí, em todos os escritos dele, a Glórias de Maria, ele não deixa praticamente um pensamento, uma reflexão, sem terminar com uma oração. Né? E essa oração brota com todo o afeto possível para Deus. Outra coisa que eu acho muito importante também é que ele deixou 2 livrinhos, né, que eu acho maravilhosos. Né? Além de tudo que ele escreveu, foram 111 publicações de Santo Afonso, 2 livrinhos são importantes. Primeiro, Maneira de Conversar Contínua e Familiarmente com Deus. Veja, maneira de conversar contínua e familiarmente com Deus. E ele vai descrevendo aquilo que eu estava falando para vocês, né? Essa conexão afetiva, essa conexão de pensamento com Deus antes de pegar qualquer fórmula ou qualquer, oração decorada, né? Outro é mais sério ainda, que ele escreve muito fortemente, oração, o grande meio de salvação. E aqui vem uma frase que tem quase um teor metafísico em relação a Santo Afonso. Ele vai dizer essa expressão, minha gente, quem reza, se salva. Quem não reza, se perde. Guarde bem, quem reza se salva, quem não reza se perde. Ou seja, por mais que a gente participe de tudo que há na minha comunidade, por mais que eu tenha herdado tantas orações que me passaram, que eu rezo com gosto, né? Santo Afonso vai dizer sempre, quem reza, quem entra em contato com Deus, se salva, quem não reza, se perde. Até porque, mesmo sendo um católico super piedoso, né, às vezes muitas orações acontecem, é como se você estivesse com a capa de chuva, cai, escorrega, vai para o chão a oração e não penetra profundamente no ser, não me converte, não me muda. Eu saio da missa, eu saio da oração, estou com as mesmas atitudes negativas em relação a isso ou aquele próximo. Não, a oração, ela me muda, porque ela me questiona. Ela de vez em quando provoca em mim uma verdadeira crise, né, de fé, né, até onde Deus realmente existe, até onde Ele está me atendendo. E ela mexe comigo, por quê? Ou nós aprofundamos a fé, ou nós nos dispersamos naquilo que a gente acha são meios de salvação. No Evangelho você vai encontrar muitas vezes essa palavra de Jesus para as pessoas que Ele curava. A tua fé te salvou. Eu acho interessante, porque não é que Jesus diz assim, a minha fé salvou você, não, a tua fé te salvou. Né? Jesus coloca, e eu insisto, coloca exatamente aquilo que lá no fundo do coração daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem que perdia pela sua filha, lá no fundo havia uma confiança, uma conexão muito profunda. Deus é capaz de me salvar. Deus é capaz de salvar minha filha, meu filho. Né? Então, o grande meio da salvação de Santo Afonso, e eu gosto mais ainda dessa maneira de conversar contínua e familiarmente com Deus, ele traça para nós um caminho muito fácil, muito simples de orar. Né? E a oração não se mede pelo tempo que se gasta em templo, não se mede pelo número de Aves Marias que eu digo ou não, ela se mede pelo
digamos assim, a intensidade com que o meu sinal chega a Deus e o sinal de Deus chega a mim. Né? Será que você compreendeu isso? Se compreendeu, você não vai dizer mais para mim assim, padre, eu pequei porque eu estava rezando o rosário e dormi. Eu falo, bendito seja Deus pelo seu sono. Padre, eu estava rezando e de repente me perturbei com uma situação. Deus não está precisando da sua atenção, Deus está precisando do seu coração. Muito bem, reconciliação e paz. Estamos na Quaresma, Padre Ulisses, esses dois grandes valores, reconciliação com Deus, com os irmãos e a paz que nós sentimos depois que ela acontece. Mas afinal, Padre Ulisses, o que é reconciliação? Há um nesse conciliar, né? Reconciliar. É sinal que tinha alguma coisa que estava dividida, alguma coisa que estava quebrada, alguma coisa que estava já quase desfeita, né? E a gente diz assim, vamos juntar de novo? É essa a palavra, reconciliação. Vamos nos juntar novamente, vamos refazer a nossa união, né? E é sempre essa refazer algo que está dividido, algo que está assim numa tensão tremenda. É a reconciliação da pessoa, às vezes consigo mesma, né? Eu estou me sentindo dividido demais. É a reconciliação na família, é a reconciliação na comunidade, na cidade, é a reconciliação até mesmo entre países. Nós vivemos numa situação de não reconciliação. E quando não há reconciliação, o que há é tensão, violência, não é mesmo? E tudo aquilo que causa tanta dor da gente. A grande reconciliação entre o divino e o humano. Né? E essa reconciliação foi Jesus que trouxe para nós. Né? Então, quando eu digo assim, eu creio na encarnação do Verbo Divino, eu creio que o Verbo se fez carne e habitou não somente no meio de nós, mas habitou em nós, assumiu a nossa carne. Né? Que doidura Deus fez, não é mesmo? De vir até nós assumir a nossa carne. Mas nesse momento ele tomou a iniciativa da reconciliação, porque a humanidade se afastava cada vez mais de Deus, né? As leis, mandamentos, profetas, tudo aquilo que Deus havia enviado não fora suficiente para reconciliar o ser humano com Deus. Então Deus tomou essa decisão, vamos me enviar meu filho para assumir essa natureza humana. Ele vai conseguir dizer um sim, ele vai conseguir unir o que estava dividido. Nesse sentido, a reconciliação de Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados, né? Não é uma reconciliação de um acordo de paz com Deus, mas é uma reconciliação que a gente sempre diz na missa, em Cristo, não somente por Cristo, com Cristo, mas em Cristo. Em que significa? É nele. Né? É Ele que vive uma união eterna com o Pai. É Ele que vive essa unidade da Trindade Santa. E na medida que eu me aproximo de Jesus, na medida que eu permito que Ele entre na minha vida, na medida em que eu tomo o caminho dele, pronto, aí estou eu também reconciliado com Deus. Então nós não nos reconciliamos com Deus porque fiz muita penitência e rezei toda a vida e pedi perdão. Não, eu faço porque Jesus me ama. E na hora que eu falo, eu não quero ficar dividido, eu não quero ficar distante, imediatamente Ele me abraça, eu faço parte da natureza humana dele, que está unida eternamente com a natureza divina da Trindade Santa. Se a gente compreender isso, a gente entende esse mistério maravilhoso da necessidade de eu viver na amizade de Jesus, no amor de Jesus, porque é dele que vem toda a potência e toda a possibilidade de reconciliação. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de nos reconciliar com Deus. Agora, o que é bonito em Jesus, não é mesmo? É que Ele oferece então para nós uma reconciliação, ou que nós dizemos, uma redenção abundante. Mas Ele não nos impõe, né? Ele depende do nosso sim, da nossa aceitação. Ele depende principalmente do nosso seguimento dele. Não adianta aceitar Jesus como palavra se não aceito pisar sobre os passos dele, né? E se há uma coisa que Jesus fez foi sempre celebrar essa reconciliação entre as pessoas. Eu creio que esse é o ponto importante, não é mesmo? Só existe uma reconciliação com Deus. Eu só posso dizer que eu estou reconciliado com você, com minha família, com minha esposa, com meu marido, com meu vizinho, não é mesmo? Só existe essa reconciliação com Deus quando eu busco essa reconciliação entre nós. Né? Sem esse esforço
sem essa convicção profunda de que eu não posso viver dividido, eu não posso viver à parte, eu não posso ter a minha devoçãozinha a Deus e os outros, olha, vão para o inferno, o demônio já tomou conta dele. Hoje é muito perigoso essa história de individualista, eu me salvo, o resto do mundo que vai para o inferno. Se o resto do mundo vai para o inferno, eu acabo indo com eles também. Então a reconciliação, ela necessita que eu busque o outro para me reconciliar, que eu busque o outro para com ele, com ela, refazer uma união, até onde for possível. E sabe que muitas vezes a pessoa fala, mas não depende de mim, padre, né? Eu sempre peço para a pessoa, tudo bem, se o seu coração está aberto, então deixe as portas, deixe as janelas do seu ser aberto para o outro. Ela tem que saber, eu estou aberto, eu perdoei, eu quero refazer essa união. Né? Da minha parte, eu estou reconciliado. Eu não posso forçar o outro, mas é bom que o outro saiba que não há em mim nenhum sentimento negativo, nenhum desejo mau em relação àquela pessoa que me ofendeu, que me traiu, não é mesmo? Que me roubou. Não, eu estou reconciliado em Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, e quero estar reconciliado com todas as pessoas de boa vontade. Padre, que passos você nos aconselha para alcançar a reconciliação? A primeira coisa é a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Principalmente nós adultos, né? A gente já evoluiu no pensamento, já temos nossos valores, e às vezes eu acho que eu estou num pedestal acima dos demais, né? Eu não desço, não me humilho jamais, né? A pessoa que não sabe se humilhar nunca vai encontrar Deus. Porque Jesus não está num pedestal, mas ele está feito um pedacinho de pão consagrado, um pouquinho de vinho consagrado. E é esse sinal de reconciliação que eu posso ter. Então, a primeira coisa é a arrogância, essa resistência. E é claro que eu não resisto a Deus, mas eu resisto ao meu irmão. Eu resisto àquela pessoa que me fez o mal, né? E mais ainda quando isso provocou uma dor profunda, trouxe um ressentimento. Então, nesse sentido, que a busca de Jesus, a busca de Deus, tem que primeiro me curar. Né? Essa cura que eu tenho que fazer de certas feridas que trago dentro do coração. Né? E também a minha desconfiança, o meu medo, né? De muitas vezes eu tomar uma iniciativa e ser recusado, mais uma vez sofrer, não é mesmo? Há outras coisas que são importantes, que são as nossas diferenças culturais. Né? Mas esse primeiro passo é um despir-se do meu eu, num desejo profundo de voltar a ser um nós e nosso. E nesse nós e nosso é que eu encontro, bem no meio desse nós, a presença de Jesus. Né? E Ele que me perdoa, Ele que me cura, Ele que me leva sempre em frente. Padre, essa reconciliação que o senhor acabou de falar tão bem, nos leva a um estágio que todos nós gostamos, sentir paz. Mas afinal, que paz é essa que a reconciliação nos leva? A paz de Jesus, a paz esteja convosco, Ele está no meio de nós. Né? É uma paz que certamente não depende de acordos de paz, sabe? É alguma coisa mais profunda. Eu creio que é um dos maiores dons que Jesus deixou para nós, é exatamente essa paz, que vem de Deus para nós, não é mesmo? E que nós nos enchemos dessa paz na medida em que aceitamos Deus em nossa vida e damos um espaço para Ele agir dentro do nosso ser. Né? A vida toda de Jesus foi uma busca dessa paz. Né? E Ele, quando se despede dos seus discípulos, apóstolos, pouco antes de ser condenado à morte, Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é essa paz do mundo que eu estou dando para você, é a minha paz. Né? E essa paz, mais uma vez, entende? Eu gostaria que a gente pudesse perceber que ela nasce da minha paz com Deus. Então ela nasce da minha confissão das minhas fraquezas, das minhas fragilidades e até das minhas maldades. Aquilo que eu fiz errado, planejei e aprontei. Assim como Pedro se arrependeu de ter negado a sua amizade com Jesus, na hora de uma ameaça de morte também para ele, né? E na hora que ele se arrependeu, Jesus o abraçou, Jesus o confirmou para ser o nosso primeiro Papa, né? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Teria acontecido, eu acho, viu,
Padre Rosivaldo, teria acontecido com Judas também. Se o Judas, no meio do caminho, falou, deixa eu voltar, deixa eu chegar para Jesus, me desculpe, me perdoe. Eu tenho certeza que Judas estaria nos altares até hoje, né? Então essa humildade, esse não ter aquela ideia, eu tenho razão, entende? O meu país tem razão, a minha cidade tem razão, não tem, entende? Tem que somos todos humanos e temos que viver numa relação de uns com os outros, em que a minha presença não seja ameaça para ele ou para ela, a sua presença não seja uma ameaça para mim. Nesse momento eu começo a construir a paz, né? É um dom de Deus, né? E é importante então que a paz, ela, num certo sentido, depende do perdão que eu sou capaz de dar, né? Depende da reconciliação, né? E essa paz, ela, por si, eu acho que foi a situação em que Deus nos criou, né? Quando a gente lê o Gênesis, ali o paraíso, né? Viviam em paz entre si, viviam em paz com os animais, viviam em paz com toda a natureza, né? Adão e Eva ainda usufruindo de uma presença de um Deus que estava em diálogo com eles constantemente, né? Só no maldito momento em que o ser humano resolveu ser como Deus, é que ele perde a sua própria humanidade. Ele, no fundo, degenera dentro daquele projeto maravilhoso de Deus, ele vai degenerando. Às vezes eu acho que toda violência, toda maldade, ela funciona exatamente como um vírus da Covid. Penetra lá dentro, né? E até hoje, se dependesse disso, a gente estaria cada vez evoluindo para trás, né? Mas no momento em que Nosso Senhor vem e me oferece o seu sangue, o seu DNA, me oferece o seu corpo, a gente começa a se transformar. E daí que Jesus morre na cruz para nos dar a paz. Daí que a todo momento que ele aparece para os seus discípulos após a ressurreição, não é mesmo? Ele oferece a paz. A paz esteja com vocês, né? E evidentemente que não depende de acordo, não depende de nada, depende do amor. Quando eu tomo uma decisão profunda de aceitar na minha vida o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo, eu estou no caminho da paz. Vai custar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas é esse caminho da paz. E quem trilha o caminho da paz, muitas vezes vai trilhar o caminho da dor, né? Da perda, do sofrimento. Porque nós somos envolvidos por um mundo que acha que se nós ganharmos a guerra, se nós conseguirmos, entende, aumentar o nosso PIB, se nós conseguirmos isso e aquilo, estaremos em paz. Jamais nenhuma civilização viveu em paz por muito tempo por causa da maldita competição e da maldita ganância. A paz, ela traz para mim um desejo profundo de amar e de ser amado. E de levar com a minha presença a paz a todas as pessoas que, num certo sentido, eu tenho dificuldade de me aproximar dela. Assim que a paz está unida à reconciliação, a paz está unida à oração, porque não é a paz de nos querermos bem, de concordarmos em nossas ideias, de nos amarmos, é a paz que vem de Jesus. E essa paz de Jesus, que infelizmente não temos mais trocado essa paz durante a missa, mas é aquele acordo que eu dou com a pessoa que está ao meu lado, atrás de mim, na minha frente, a paz esteja contigo, né? E a gente sempre responde duas respostas importantes. Primeiro eu posso dizer assim, e também com o teu espírito. Ou então, a paz de Deus esteja contigo, Ele está no meio de nós e Ele nos dá constantemente a sua paz. É um compromisso do cristão, viu? Cristão que vive em conflito, não tem paz e não comunica paz. Cristão que busca o caminho de Jesus, ele vai ser sempre um instrumento da paz, assim como era São Francisco de Assis, assim como foram todos os santos e assim como é principalmente Nossa Senhora. O que compõe a paz, Padre Ulisses? Eu fico pensando, é claro que a paz tem muitos componentes, e se a gente fosse fazer assim uma torre para a paz, um símbolo da paz, seria como aqueles brinquedos em que a gente vai colocando uma pecinha em cima da outra até formar, não é mesmo? Uma figura qualquer. A paz, ela depende, Padre Rosivaldo, da harmonia, sabe? É essa harmonia que não é
uma unificação, uma uniformização das coisas. Mas a harmonia ela vem exatamente de tons diferentes. Basta ver uma orquestra, né? Solta um som maravilhoso exatamente pela harmonia. No entanto, os instrumentos são muito diversos, são muito distintos. Nós temos N culturas, N costumes, N formas assim de convivência, né? Mas isso pode entrar em harmonia. Porque eu valorizo o que você tem, você valoriza a minha parte. Então tudo aquilo que eu for não vai machucar você e tudo aquilo que você é não vai me machucar. E dessa harmonia é que começa a gente a sentir paz, confiança, serenidade, né? E a confiar profundamente, a viver profundamente o dom da vida. Né? O nosso corpo, você imagina quando a gente não está em harmonia, coração brigando com o pulmão, ou brigando com qualquer... Não dá certo, né? O nosso organismo, Deus já fez que haja uma harmonia. E quando se rompe algum pontinho dessa harmonia, todo mundo geme de dor. O corpo inteiro geme, né? Assim, eu acho que a gente usa a expressão, nós, igreja, somos o corpo de Cristo, né? Se somos o corpo de Cristo, se estamos inseridos nele, eu vou usufruir da harmonia que Jesus traz dentro de si, né? E essa harmonia provoca, digamos assim, a paz dentro de mim. Mas eu insisto nessa figura da harmonia, porque eu vejo que muitas vezes você acha que a paz, não é mesmo? Acabamos de brigar, apertamos a mão, fizemos... Não, eu tenho que entrar em consonância, em afinação com a vida do outro. E eu sei que eu não sou dono da vida do outro, né? Mesmo que o outro pense diferente de mim, eu não sou dono dela, né? E dessa harmonia é que nós vamos juntos construindo a paz, né? Harmonia entre o físico, o psíquico de nosso, né? Harmonia entre o natural e o sobrenatural, a harmonia entre o indivíduo e a sociedade. A partir daí nós vivemos em paz, né? Mas a paz, exatamente por ser dependente de uma harmonia do mundo, dos seres humanos entre si, ela é sempre algo assim, como se fosse feita de vidro. Se a gente não cuida, se ela cai, quebra tudo, né? Então, a paz ela tem que ser cuidada. Ela é uma plantinha que eu tenho que aguar todo dia, né? E é uma coisa que eu não posso e não quero perder a paz. Ali está ele me xingando, me ofendendo, dizendo todo palavrão. Eu posso perder a paz imediatamente, né? Ou então posso dar um sorriso, né? Deixar passar aquele momento. Num outro momento nós vamos acertar, né? O que é que tem de desacordo nisso tudo. A paz, às vezes, existe perda. A gente tem que perder para manter a paz. Quantas vezes, numa vida de comunidade, numa vida de família, a gente obedece, a gente cede, não é aquilo que eu queria, mas eu quero que haja paz. Enquanto, quando a paz se torna um objetivo, né? Quando a paz se torna assim, um foco na minha vida, às vezes eu vou me sacrificar, né? Mas eu deixo de ter razão para que seja mantida a paz. Não significa que eu renuncie à minha ideia, ao meu sentimento. Eu simplesmente não imponho isso no determinado momento que pode sacrificar a paz que eu tenho na minha comunidade, na minha família, dentro de um país como o nosso, né? E quando não acontece a paz, acontece essa calamidade dentro do nosso país. Polarizações, ódios, né? Um descrendo do outro, desvalorizando o outro, é exatamente a falta de paz, né? Eu creio que na nossa vida de cristãos, entende? Tudo aquilo que a gente pode fazer na vida é buscar essa paz. E tem um outro pontinho. A paz social depende da justiça social. Senão ela é uma mentira. E uma mentira muito grande, né? Porque ninguém pode reclamar, está tudo muito bem, mas se há uma injustiça social profunda na estrutura da sociedade, vai haver guerra. E isso a gente sabe da história humana. São civilizações inteiras que se desfizeram, né? Não nos deixaram alguns monumentos para a gente apreciar atualmente, mas por quê? Porque faltou a justiça social e perdeu-se a paz, né? E isso nós estamos vivendo, entende, dolorosamente em nossos dias, em relação aos árabes, em relação, assim, aos próprios ucranianos, em relação na África, a vários povos, né? Não se respeita a vida, não se respeita o ser humano, não se respeita a sua cultura.
cria-se a discórdia, e da discórdia vem a violência, e da violência perde-se a paz. E uma vez perdida, é tão difícil reencontrá-la. Então, a justiça social deveria caminhar sempre de mãos dadas com a construção da paz. Promover a paz, padre. Promover a paz. Essa ação deve estar constantemente ligada à nossa pastoral, à nossa ação, enfim, aos trabalhos sociais que nós realizamos também. Fale um pouquinho sobre isso. Promover a paz é ser instrumento da paz, como a gente canta naquele canto tão bonito de São Francisco de Assis, né? Ser agente de transformação. E aqui eu vou tocar num ponto que a Igreja do Brasil, ela tem lutado já há muito tempo com a questão da paz, né? Pelo lado da justiça social. Todas as campanhas da fraternidade, elas não estão aí para ensinar para você Pai Nosso, Ave Maria, elas estão para provocar na sociedade uma Páscoa. Provocar um reviver da sociedade, né? É campanha da fraternidade. Quando os nossos bispos da campanha da fraternidade colocam para nós ecologia integral, fraternidade e ecologia integral. Esses são modos de lutar pela paz, né? Por quê? Se a gente vai se desfazendo de tudo que é sinal de vida nesse mundo, desde a planta, o animal, o ser humano, né? Quando essa vida não é respeitada e quando essa vida é explorada, né? Vamos desfazer com a mata para poder plantar mais soja, né? Vamos colocar mais gado, vamos ganhar dinheiro, é isso que importa. Começa a haver um desequilíbrio tremendo na ecologia. E aí nós começamos a ter o quê? Tudo aquilo que estamos sofrendo atualmente, né? De dificuldades, temperatura, estamos vendo a temperatura lá no alto, né? Desequilíbrios em todos os países, né? Por quê? Certamente é essa triste exploração da vida que existe na ecologia total, né? E é importante perceber que o ser humano é o único que dentro dessa mistério de vida do mundo e da nossa Terra, que até hoje é o único planeta que tem vida, né? Somos nós, seres humanos, que remamos essa barca da ecologia integral, né? Se nós deixamos sair rolar, como bem entende, para que qualquer um possa aproveitar, deixamos de ter um foco, uma direção, que é a direção da humanidade, da fraternidade, da paz, não é mesmo? Nós vamos caminhando em poucas décadas a uma situação quase insolúvel, né? Por isso que fazer parte de uma campanha da fraternidade é uma ação pequenina, né? Está acontecendo aqui no Brasil, no nosso país, né? Mas já é uma força, é um exemplo, é uma provocação para o mundo todo, né? E é a partir daí que a gente coloca a harmonia, a justiça social, não é mesmo? E a ligação profunda com Deus como instrumentos que vão trazer para nós uma paz que não é de acordo, mas é uma paz de convivência, de justiça, de amor e de equilíbrio em todo o mundo. Jornada da Esperança, Academia Marial de Aparecida, que está promovendo esse grande evento em tempo de Quaresma. Que maravilha, não é? Podemos definir as suas palavras aqui nesse tempo, Padre Ulisses, como uma grande catequese que você fez para nós e todos que estão nos acompanhando agora. Nós lhe agradecemos por compartilhar os seus conhecimentos e também a sua sabedoria adquirida ao longo dos anos. Então, Padre Ulisses, suas palavras finais neste momento. Sim, com todo gosto. Muito obrigado, antes de mais nada, por essa possibilidade de partilhar com vocês. Não precisa estar de acordo comigo não, viu? Mas eu gostaria tanto que você refletisse. Isso que é importante, né? E eu lembro sempre Santo Afonso, tudo que ele pedia é que a gente crescesse no amor de Jesus, né? E tudo que ele fazia em honra de Nossa Senhora era porque Nossa Senhora ajudasse a gente a amar o seu Filho. Porque existe um único caminho, verdade e vida para a humanidade de todas as gerações, que é Jesus, né? E eu vou terminar então dizendo um versinho muito bonito de Santo Afonso a Nossa Senhora, que diz assim: não esqueça, Senhora, a prece constante, ó faze que eu ame quem tanto me amou. Amemos a Jesus e nós teremos uma resposta de todas as nossas preocupações, nós teremos a força de nos reconciliar, teremos o gosto de orar e teremos certamente o sonho da paz
que ainda não chegou para todos nós. Que bonito, viu, Padre? Nossa gratidão a todos que acompanharam até agora. E se você gostou do conteúdo da Jornada da Esperança nesta quaresma, neste dia de hoje, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Nossa jornada vai continuar com outros episódios. Vamos agora pedir para encerrar este momento tão catequético e tão sagrado, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Até outra oportunidade. Ficamos muito felizes por você ter acompanhado esse episódio da Jornada da Esperança. A gente tem certeza que alguma coisa deve ter provocado no seu coração e a gente espera por você na próxima vez que nós estivermos também enviando essa Jornada da Esperança para alimentar a sua fé, alimentar a sua esperança, alimentar principalmente a sua união com Jesus e com Maria Santíssima. E vamos então encerrar esta celebração com uma bonita oração feita por Santo Afonso Maria de Ligório, cheia de afeto e dedicado a Nossa Senhora das Dores. Diz assim: ó Mãe das Dores, pelo amor com que amais o vosso Filho, recebei-me como servo vosso e rogai a Ele por mim. E vós, ó meu Redentor, porque por mim morrestes, fazei benignamente com que eu vos ame. A vós somente desejo e nem quero nada fora de vós. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, nossa querida Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, sua casa, suas crianças, seus idosos, seus enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Por que o profundo sono, alma, tu te abandonas e em pesado dormir tão fundo assim ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? Se o não sabes, a mãe dolorosa reclama para si quanto vê sofrer ao filho que ama, pois quanto ele aguentou em seu corpo desfeito, tanto suporta a mãe no compassivo peito. Mas a fruta preciosa em teu seio nascida, a própria boa mãe dá para sempre a vida, e a seus filhos, de amor que morreram na rega do primeiro veneno, a ti os ergue e entrega. Sucumbiu teu Jesus, transpassado de chagas, ele o fulgor, a glória, a luz em que divagas. Quantas chagas sofreu, doutras tantas te dóis, era uma só e a mesma vida de vós dois. Ó morada de paz, sempre viva cisterna da torrente que jorra até a vida eterna. Esta ferida, ó Mãe, só se abriu em teu peito. Quem a sofre és tu só tu lhe tens direito.